Olá, meus amigos do canal Novo Mundo. O canal que aborda variados temas, mas com um único objetivo, que é fazer você crescer na vida e levar você para um bom caminho e para se tornar um ser humano melhor. Hoje vamos falar de uma coisa que provavelmente você já deve ter ouvido por aí, mas sem muitas explicações e muitos detalhes. E eu vim aqui reforçar essa ideia e vim dar alguns detalhes a mais, uns toques a mais, para que você faça isso com maestria e êxito. E o tema em questão é: cresça em silêncio. Provavelmente você já ouviu isso por aí com um tom assim, meio de que as pessoas que vão observar seu crescimento, né, vão sentir inveja de você e etc, etc. Mas na verdade é bem pior que isso, porque inveja você não vai fugir de que as pessoas tenham de você, seja no seu processo de crescimento, caso você abrisse a boca para falar de todo o seu processo de crescimento das suas ideias, e até quando você crescer e realmente conseguir concretizar aquilo que você estava planejando. Porque veja, as pessoas vão perceber, né? Você pode deixar em silêncio tudo que você está planejando fazer, tudo que você está executando para crescer na vida, né? Mas cedo ou tarde essas coisas vão trazer resultado para você e as pessoas vão ver. Por mais que você esconda, vai dar para ver na sua cara, no seu comportamento que você mudou, que você obteve coisas, etc. E isso vai causar inveja na maioria das pessoas, certo? Então, o problema não é a inveja, na verdade, porque você não vai se livrar dela. O problema são alguns itens que eu vou mencionar aqui, que realmente são um problema para você que está num processo de crescimento. E não basta só você ficar em silêncio e pensar, eu vou crescer, e não executar alguns planos e adquirir alguns hábitos que eu vou mostrar nesse mapa mental aqui para vocês, beleza? Antes de iniciar o vídeo, eu peço que vocês olhem o mapa mental aqui, que eu vou me embasar por ele em todo o vídeo, certo? Pause o vídeo, dê uma olhada no mapa mental. Depois você pode minimizar a tela aí, não tem problema nenhum, beleza? Aqui desse lado esquerdo tá o motivo pelo qual você deve crescer em silêncio, e aqui no lado direito está as coisas que você deve executar enquanto você cresce em silêncio, beleza? Gravou? Decorou aí? Pronto, agora você pode guardar na sua mente e entender que, conforme eu vou desenvolvendo meu raciocínio, eu vou estar passando por todos esses pontos que vocês estão vendo aqui, tá ok? No final do vídeo eu tenho uma dica bem bacana aí para vocês, que vai ser uma virada de chave e de tranquilidade para você que está num processo de crescimento aí. Fica até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos crescer juntos em silêncio, tá ok? Primeiro motivo, vão duvidar de você, tá? Quando você chega ali numa roda de amigos, num grupo de amigos e tal, e você fala que não deveria, né, mas conta um plano, fala um plano ou exibe as coisas cujo qual você está executando para o seu processo de crescimento na vida, seja lá o que isso for, as pessoas elas sempre vão duvidar de você. Até seus pais, seus parentes, as pessoas mais próximas de você vão duvidar. Elas sempre vão questionar aquilo que você está executando, está fazendo, né? Porque elas sempre acham que elas podem fazer melhor. Embora na maioria das vezes, muitas delas não estejam nem sequer fazendo nada, o que dirá fazer algo melhor que você, né? Mas elas sempre vão duvidar, elas sempre vão olhar aquilo como algo que não vai dar certo, algo que vai ser medíocre, principalmente se essa coisa foge do status quo, né? Do fluxo comum das coisas se seguirem. Por exemplo, o que seria esse fluxo comum, né? É o cara sair da escola, fazer uma faculdade, arranjar um bom emprego. Até quando você faz isso, né, as pessoas já duvidam ali, não dão muita bola por o que você pode se tornar caso você siga esse caminho mainstream, né, mais comum. Mas se você resolver pensar fora da caixa, executar coisas diferentes, como por exemplo empreender ou alguma coisa do tipo, as dúvidas com relação a você e ao que você está executando serão maiores ainda. Quando foge ali, né, do escopo padrão, né, da sociedade, as dúvidas aumentam mais. Então,
Isso desmotiva você, isso não tem nada a agregar para você e ainda joga a energia negativa aí no seu processo de crescimento. O próximo não querem ver você crescer. Olha só, quando as pessoas já sabem o que você está fazendo, o que você está executando, o que você está planejando para o seu processo de crescimento, elas já sabem, por algum motivo você falou. E essas coisas começam a dar um pouco certo, né? Você começa o primeiro processo, os primeiros passos ali do seu crescimento, começa a galgar patamares maiores, as pessoas já vão começar a olhar desconfiado, né? Aquilo que antes elas duvidavam, elas vão começar a olhar e não querer ver você crescer. E isso aqui é uma energia pior ainda para o seu processo de crescimento. No meu caso, por exemplo, eu larguei a faculdade, eu não gostava muito da faculdade que eu fazia, mas as pessoas ainda tinham uma certa, vamos dizer assim, um certo respeito por eu ser universitário, né? E quando eu larguei a faculdade para empreender, o meu negócio começou bem pequeno, né? A zombaria, né? Os questionamentos de vizinhos, parentes um pouco mais distantes começaram, né? E quando eles começaram a ver que eu ia crescer, eu percebi no olhar de alguns vizinhos, alguns parentes próximos, um olhar do tipo, não é que ele está crescendo mesmo, né? Que as coisas estão dando certo mesmo. E não sei o que se passava na cabeça dessas pessoas, mas certamente coisa boa não era. E as pessoas, elas não gostam, né, de ver você crescer. Elas não querem, elas sempre querem ver você abaixo delas, né? Ou igual a elas, mas quando você está passando delas, elas tendem a querer, elas se sentem desconfortáveis, né? Pelo simples fato de que isso expõe para elas mesmo, para o ego delas e para a consciência interna delas, que elas poderiam estar fazendo o mesmo que você está fazendo, mas por preguiça, por condicionamento mental, elas não fazem e elas não querem que você seja uma contraprova daquilo que elas acreditam e outrora duvidaram de você. Então, mais um ponto aí para você crescer em silêncio e não contar seus objetivos, seus planos para ninguém, porque quando a coisa começar a dar certo, e eu tenho certeza que vai dar certo as coisas para vocês, tá? Principalmente vocês seguirem os passos que eu vou falar aqui a seguir, elas não vão gostar de ver isso, elas não vão gostar de ver você esfregar, ainda que você não faça isso propositalmente, né? Mas você esfregar na cara delas o quão medíocre elas são. Todo mundo no fundo, a maioria das pessoas no fundo medíocre, e elas não gostam que alguém se destaque para não se expor, para não expor essa condição delas, né? O terceiro motivo vão pesar sua mente com opiniões. Isso aqui, gente, é o seguinte, quando você está num processo ali de crescimento, que você está executando seus planos, é comum que, às vezes, né, as pessoas percebam o que você está fazendo, percebam que você está tomando ali caminhos diferentes, etc. E elas vão dar opinião, elas vão criticar, elas vão falar coisas. E isso vai, ainda que você seja um ninja, um monge budista, o mais lince dos linces do controle mental, a opinião alheia, quer queira, quer não, pesa um pouco na mente de qualquer ser humano. Eu tenho, até Buda, né, deveria se irritar com as opiniões que os incautos tinham sobre os pensamentos deles, sobre o comportamento dele, etc. Certo? Isso pesa na sua mente. Por isso que é bom, gente, uma dica, né? Se isso for possível no seu caso, no meu caso, na minha vida não foi, mas se isso for possível no seu caso, é você mudar do lugar em que você está morando, da casa dos seus pais, dos seus parentes, sumir, né, da sua vizinhança e tentar buscar crescimento em outro lugar. Porque em outro lugar você vai ser um forasteiro, você vai ser um desconhecido e as pessoas não vão dar tanto pitaco assim na sua vida, né? Você vai ser só mais um que está passando ali na cabeça delas. E se você começar a crescer, a se despontar em relação a elas, né, a se destacar em relação a elas, elas não vão sentir muito, porque elas não lhe conheceram pequeno, né? Elas não vão ter nenhum julgamento prévio com relação a você, então, tipo, isso não afeta elas propriamente. Isso não afeta elas diretamente. Você é só um desconhecido. Elas não vão sentir tanto ali o seu crescimento. Você vai ser só mais um estranho que chegou ali no lugar deles, está crescendo, está se despontando. Pode ser que cause inveja em um ou outro imbecil, né? Mas nada que vá
ser comparado aos seus vizinhos, aos seus parentes próximos ou distantes, que por algum motivo não vão muito com a sua cara, ver você crescer, não vai se comparar a essa energia negativa, né? Então, sempre que possível, lembre-se, santo de casa não faz milagre, né? Jesus não fez milagre na sua terra, né? Ele foi para outra região aí para pregar, né, os seus ensinamentos e executar os seus milagres e tal, porque a própria vizinhança dele, né, o próprio povoado dele ali, sabia que ele só era o filho do carpinteiro, né? Daí que vem a expressão santo de casa não faz milagre, certo? Pô, então essas são as 3 coisas que você tem que entender do porquê que você deve crescer em silêncio, não falar nenhum dos seus planos para as pessoas, não deixar que elas saibam ler você e sempre surpreendê-las, né? Mas, se possível, nem sequer esteja próximo da maioria das pessoas que viram você crescer, que estão ali na sua vizinhança, que são seus conhecidos. Sempre que possível, nem sequer esteja próximo delas, porque a opinião delas, a falta de opinião delas, né, porque elas não vão estar próximas para opinar sobre nada, vai aliviar mais a sua mente do peso da opinião alheia, né? Isso aqui, essa terceira opção é, se possível, você puder se afastar das opiniões alheias. Mas, se você não puder, como foi o meu caso, eu iniciei todo o meu processo de crescimento com os meus amigos próximos, a minha família próxima. Eu não tinha outra opção para onde ir, para onde viajar, né? Mas tudo que eu fiz em silêncio. E quando eu cresci, quando eu cheguei lá, foi um processo esperado por alguns, por outros nem tanto, mas as minhas cartas na manga eu nunca deixei exposto, tá certo? Então, assim, agora que a gente já sabe os 3 motivos pelo qual você deve crescer em silêncio, né? Vamos para os motivos, ou melhor dizendo, os planos que você deve ter para o seu processo de crescimento, seja lá o que isso significa para você. Se é para estudos, se é para trabalho, ou para questões econômicas, né? Algum projeto que você tem aí de, sei lá, comprar uma casa, alguma coisa do tipo, mudar de vida, subir de patamar na vida. Siga esses passos aqui que eu vou indicar aqui para vocês, que se não tudo, mas alguma coisa daqui dá para vocês aproveitarem. Pega a visão. O primeiro passo é, tenha um tripé de planos, tá? O que seria esse tripé de planos, né? É você ter 3 planos que correm em paralelo e se unificam num único e principal objetivo. Não entendeu? Vamos lá. Você tem que ter um plano de curto prazo, um plano de médio prazo e um plano de longo prazo. Por exemplo, eu vou criar aqui uma situação hipotética, tá? Vamos supor que você tem um objetivo, sei lá, de morar na Europa, construir e viver a sua vida na Europa. Você hoje tem 20 anos e até os seus 30 anos ou antes você pretende ir viver para a Europa. Um exemplo. Ou seja, esse é seu plano de longo prazo, né? Você vislumbra que você vai viver uma vida melhor, com condições melhores lá para a Europa. Um exemplo. Que hoje em dia não está bem assim, né? Mas isso aí é uma outra discussão que a gente vai debater em outros vídeos, tá? Mas você quer ir, tá? Você vai precisar, para dar suporte a isso, em paralelo a isso, um plano de médio prazo e um plano de curto prazo. O plano de médio prazo seria você aprender as línguas para você viver na Europa, né? Que no caso ali as melhores são inglês, francês e alemão, certo? Embora você já saiba o português, que é de Portugal, né? Você provavelmente iria usar Portugal ali como uma porta de entrada, mas você vai aprendendo, um exemplo, inglês e francês, né? No médio prazo, porque você não aprende isso num curto prazo, né? Então, enquanto você se prepara para o plano de longo prazo, você tem planos de médio prazo, que é aprender línguas para você se virar aí no mundo, né? Nesse plano de médio prazo, estaria incluso aí também você trabalhar bastante, juntar dinheiro, porque lembra que você vai ter que converter o seu dinheiro para euro, que a gente sabe que o real não vale nada, e está valendo muito menos hoje em dia, né? Com esse governo que a gente está passando aí, né? Esse inferno de governo que a gente está passando. Então, você vai ter que juntar, se você pretende juntar 100 mil reais, porque você acha que essa é uma quantidade razoável para você se manter aqui no Brasil e ter ali uma reserva de emergência, né? Você vai ter que multiplicar isso por pelo menos 5 para equivaler o valor na Europa, entende?
Então você vai precisar de um tempo aí de trabalho, 5, às vezes até 10 anos para juntar esse dinheiro. Esse seria o plano de médio prazo, médio para longo, né? Aprender uma língua e juntar dinheiro para quando você for para lá, né, e finalmente executar o início do seu plano de longo prazo, você no médio prazo já conquistou essas coisas que eu falei para você. O plano de curto prazo, segundo esse objetivo que eu estabeleci aqui como exemplo, né, seria você começar a se informar sobre a tirada de vistos, assistir vídeos em canais de YouTube de pessoas que já estão vivendo na Europa, para elas darem o veredicto delas, né, a experiência delas, e aprendendo sobre a cultura dos países que você pretende ir. Isso é de curto prazo, porque basta você, com alguns cliques, né, aí, e com uma internet, você consegue acessar essas informações e ir se preparando conceitualmente, psicologicamente e com informações para executar esse plano de longo prazo. Ou seja, você já inicia com planos ali de curto prazo, que é obter informações para a tirada do visto, né? Já inicia ali os processos, vai executando seus planos de médio prazo, que é aprender uma língua, juntar dinheiro, trabalhar, arrumar um trampo por aqui mesmo para você juntar dinheiro e iniciar, né, o processo de execução de longo prazo, que é o de você ir para a Europa e então montar um negócio lá, iniciar uma vida lá, uma família lá, etc, etc. Entendeu? Ou seja, você percebe que são vários planos sendo executados em paralelos, né, que levam você a um objetivo comum, né? Porque no caso você não pode iniciar pelo plano mais, vamos assim dizer, longo, né? Que é, sei lá, colocar agora uma mochila na costa, calçar um sapato, vestir uma roupa e ir embora para a Europa assim, no tapa. Não, isso aqui é mais de médio para longo prazo, e iniciar uma vida lá na Europa na loucura, né? Não. Vai precisar de um tempo, um preparo para isso. E esse tempo e preparo é feito com vários planos de médio prazo, e esses planos de médio prazo são todo dia feitos e montados e executados com planos de curto prazo. Deu para entender? Ficou clara a ideia aí? Eu ainda vou falar muito sobre essa questão aqui em muitos vídeos aqui do canal, beleza? Então você tem que ter esse tripé de planos, de curto, médio e longo prazo. Todos eles têm que trabalhar junto para levar você a um fim no longo prazo. Deu para entender? Terceiro ponto, crie hábitos, tá, gente? Isso aqui é importante, crie hábitos. Estude maneiras técnicas de criar hábitos aí na sua vida. Hábito é aquele tipo de coisa que você já faz, o seu próprio corpo automaticamente pede para você fazer e você já faz no automático e você se sente mal de não estar fazendo, tá? Eu, por exemplo, tenho um hábito eu tenho outros canais no YouTube, né? E eu tenho um hábito de toda noite sentar e começar a mexer nos meus canais de YouTube, melhorar alguma coisinha, criar vídeos, criar ideias. Tem vezes que eu tô muito cansado e não consigo fazer isso, né? Ou acabo saindo, às vezes, para me divertir. Por exemplo, eu costumo fazer isso muito no domingo, né? Que é um dia mais tranquilo para fazer isso, etc. Mas tem alguns domingos que eu não faço, que eu resolvo sair, ir pra praça, ir pra praia e me divertir com os meus amigos, por exemplo. E quando eu chego em casa que eu não fiz aquilo que eu costumava fazer nos domingos, eu começo a me sentir mal, né? Eu começo a me sentir estranho ali, porque é como se eu tivesse perdido alguma parte do meu dia, embora eu tenha ganhado por outro lado, né? Que é a distração. Mas eu tô tão habituado a cumprir com essas metas de sempre estar fazendo upload de vídeos para o YouTube, de produtos para minha loja virtual, enfim, que eu tenho uma loja virtual também, né? Eu não consigo, quando eu não faço isso, assim, eu me sinto estranho, sabe? Virou um hábito, virou um costume eu sempre estar fazendo alguma coisinha na internet, porque meus trabalhos são na internet, né? E fora outros hábitos também que eu tenho, que é acordar cedo, eu já adquiri esse hábito de acordar cedo, né? Limpar a loja, limpar a casa. E quando eu não faço essas coisas, eu sinto que alguma parte do meu dia não foi concretizada e bate uma sensação estranha. E meu corpo, a minha mente exige que eu vá lá fazer essas coisas, porque são tantos dias, tanto tempo fazendo isso, que o meu cérebro já se habituou a isso. Ou seja, eu sou habituado a sempre estar construindo, fazendo coisas. E não é um toque, algum tipo de síndrome, não. É hábito mesmo, é vontade de querer fazer aquilo. Eu me sinto bem fazendo aquilo já. Né? O que para outros é um sacrifício, para mim é um hábito e uma obrigação que eu gosto de cumprir e gosto de fazer, tá?
Então, trace metas aí, né, e planos de criar hábitos para você. Eu não vou dizer que o que você deve fazer ou deixar de fazer, porque esse aqui não é um vídeo sobre criação de hábitos. Tem um bocado de vídeo aí em canais de YouTube ensinando técnicas sobre isso. A gente vai abordar isso aqui nesse canal também, mas por hora é só isso que eu vou falar mesmo, tá? Terceiro ponto só se compare com você mesmo. Gente, entenda que tudo que deve importar na sua vida é você olhar para ontem e para a semana passada e ver que hoje, nessa nova semana, nesse novo mês, nesse novo ano, você está melhor que antes. Pare de se comparar com seu vizinho, com seu amigo que cresceu subitamente, né? Ele tem as batalhas deles, os privilégios deles, as guerras dele e uma realidade diferente da sua. Então não se compare, porque isso atrapalha muito a você ter a sensação de recompensa, né? O seu cérebro, o que faz a gente se mover na vida, né, levar a vida para frente, é as pequenas recompensas que a gente sente estar ganhando na execução dos nossos projetos de vida, né? Alguém que elogia alguma coisa que você está fazendo, os primeiros dinheiro que você vai recebendo ali do seu trabalho. Essas pequenas recompensas vai fazendo você se sentir valorizado, sentir que você está chegando lá. Aí você olha para o seu vizinho, você olha para o seu amigo, ele está 100 metros, o triplo à frente ali de você, né? Aí você fica achando ali que tem algo de errado com você. O que outrora você olhava como bom, que estava dando tudo certo, tudo bacana, você passa a olhar que você está atrás, ou seja, você muda completamente a sua visão, a sua perspectiva com base nos outros, né? E você não olha que você está melhor, você está bem. E é isso que importa, sempre está evoluindo, sempre está crescendo. Então não se compare com os outros, né? Isso aqui é um problema que as mulheres têm tido muito, principalmente com relacionamentos nos últimos tempos, né? Porque elas arranjam um namoradinho, um betinho ali, um cara, né? E elas comparam o relacionamento delas com o relacionamento das influencers, né? E elas ficam pensando por que o boyzinho delas não leva elas para as Maldivas, né? Fica achando que o relacionamento delas é ruim e o resultado você já sabe o que tem acontecido por aí, né? Assunto esse que a gente também vai discorrer aí em outros vídeos do canal. Então, não se compare com os outros, né? Só que se compare com você mesmo. Só olhe para ontem e saiba que hoje você está melhor. Ou pelo menos no mesmo lugar. Nunca regredir. E se regredir, um passo para trás e depois, meu amigo, dê 2 para frente e recupere o jogo, tá certo? Tenha visão, foco e constância e padrão. Esse é o quarto item, que é tenha. É o item de você ter, de você ser, né? Não é de você possuir coisas, é de você ter em mente e ser. Tenha o quê? Visão, foco e constância e padrão. O que é visão? É você olhar as coisas em 360 graus, analisar as suas condições, a sua vida, as suas capacidades, o que você tem à mão, o que você almeja, o que você tem como objetivo, o que isso pode complementar na vida das pessoas para que você seja retribuído, vamos assim dizer, né? Olhar, ter visão de águia, né? Mirou num plano, mirou num projeto, tenha foco naquilo, nunca disperse daquilo, né? Tenha foco naquilo até dar certo. Ou se não der certo, você muda, né, o foco daquele objetivo, ativa a sua visão de águia, né, e foca em outra coisa se necessário, mas sempre tenha foco no que você está fazendo. E, como eu acabei de falar, né, constância. O que acontece, né, é que as pessoas às vezes elas botam ali a visão delas aguçada para verificar alguma coisa, focam num único negócio e dão um gás e uma energia máxima naquilo. Aquilo causa um esgotamento mental e até físico, e elas acabam desistindo ou oscilando naquelas coisas, né? Elas vivem picos de foco e depois desfocam. Não, tente sempre manter em equilíbrio isso tudo, né? Mantenha a constância, mantenha o pêndulo sempre no meio e crie um padrão ali de processo, né? Para esses seus planos, né? Acordar cedo, tomar seu café da manhã, limpar ali o que você está fazendo, fazer as suas vendas, os seus negócios, o serviço, volta para casa, lê um livro, estuda uma nova língua, entendeu? Sempre esse padrão, sempre tudo de leve e mantendo a constância. Você vai ter visão e clareza do que você quer, você vai focar num objetivo e sem desespero, montando tijolinho por tijolinho, tenha constância e padrão na execução desses objetivos, beleza?
E para finalizar, o quinto item, né, do nosso mapa mental é viva a vida. Vocês perceberam que tudo que eu falei aqui, né, são coisas assim que pesam na sua mente, pesam no seu ombro, né? Que é você não poder contar seus objetivos para as pessoas, porque elas vão duvidar de você, elas não querem ver você crescer, elas vão pesar na sua mente, aí você tem que traçar 3 planos paralelos, criar hábitos sobre isso, depois não se comparar com o outro, apenas fazer comparação com você mesmo e crescer por você mesmo. Aí você tem que ter foco, você tem que ter visão, você tem que ter muita coisa, né? Cansativo. Lembre-se que isso tudo é só para você setar a sua vida, né? Colocar a sua vida nos eixos e crescer, evoluir, né? Crescer, nesse caso, em silêncio. Mas, gente, a palavra vida, né? Ela é vida de viver, né? Não é trabalhida. A palavra que designa o que a gente tem nesse organismo, nesse corpo aqui que a gente tem aqui, né? É vida e não trabalhida, né? E não relacionida. Então, as relações, o trabalho, a coisa toda são objetivos que você tem que ter para dar uma graça na sua vida. Mas o principal é viver, sabe? Viva a vida. Tire pelo menos ali 5 a 10% do tempo em que você acorda, né? E viva a vida. Contemple paisagens, vá ver um velho amigo que você não via há bastante tempo, vá flertar com garotas, arranjar uma namorada, enfim, vá jogar videogame, vá ver a praia, viva a vida, sabe? Seja lá o que isso significa para você, eu citei vários exemplos aqui, eu tenho os meus, você deve ter os seus. Viva a sua vida, porque você só tem uma, e o tempo não volta. E o tempo, sabe, eu me arrependo muito eu não me arrependo muito, mas assim, eu tenho alguns arrependimentos na vida, e o principal deles é na época em que eu era mais jovem, né, eu me preocupava com muita coisa que hoje em dia eu já resolvi, já se encaixou, tá tudo certo, mas eu gastei tanta energia mental, tanta preocupação, e eu poderia ter levado mais de boa, né, mais na constância e no padrão que eu acabei de falar aqui para vocês, e poderia ter vivido mais, tantas coisas assim, oportunidades que eu perdi assim por botar a mente só numa única coisa e esquecer de viver, sabe? O importante no final das contas, é viver, tá? E você tem que, seja lá o que isso signifique para você, você tem que criar um plano de tirar 10% de todos esses planos que eu falei aqui, criar um plano de tirar 5% aí da sua vida para você viver. Não é para você criar hábitos, ter foco, ter visão, ter planos de curto e médio prazo, não. É para você viver. Para mim, significa fazer exercícios físicos. Eu gosto muito de andar de patins, correr, sair. Eu faço isso com alguns amigos, né? Eu tô vendo à noite, eu boto meu fone, vou ouvindo a minha música, as músicas que eu gosto, os shows das bandas antigas que eu gosto da década de 90, eu sempre gostei. Cara, já conheci garotas na rua, assim, conversando, conhecendo pessoas. Isso é viver, né? Então, no final das contas, tenha isso aí com você também, né? Depois de tudo isso aqui que eu falei, viva a vida. É o quinto item do lado direito, né, de execuções desse mapa mental aqui que eu estabeleci para vocês. Beleza? Não sei se tudo isso aqui vai ajudar vocês, mas não tenho certeza. Cada um tem seus próprios, vamos assim dizer, ajustes pessoais de planos, de execução de planos e de vivência, né, de viver a vida, mas eu tenho certeza que alguma coisa daqui vocês vão aproveitar, tá? Eu espero que aproveitem. Mas se não servir para você e não for proveitoso para você, mas deixe o seu like aí, compartilhe isso com algum amigo, que pode ser que para você não sirva, mas para algum amigo vai servir. Se inscreva no canal para os próximos vídeos aí que a gente vai criar no longo do tempo. Beleza? Lembre-se sempre, tudo vai dar certo, tá? Eu estou torcendo por vocês, eu estou aqui do lado de vocês, eu estou aqui para ajudar vocês e também ser ajudado. Vamos para cima, não vamos desistir, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir vencer e tamo junto. Valeu, pessoal do canal Novo Mundo.